Olá, tudo bem? Como você está? Tudo bem? Então, aqui quem fala é Ariane. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou uma cristã em manutenção e este canal está aqui para compartilhar tudo que me der na telha com vocês. Inclusive, geralmente coisas ligadas ao cristianismo, mas a vida, mas de novo, que me der na telha, né? Enfim, eu trouxe aqui de novo meu companheiro Mocatino. Gente, se eu pudesse, eu tinha um estoque de 10 mil caixas desse aqui. Eu acho tão gostosinho. Tá quente. Sujou a xícara. Enfim. Gente, então, hoje eu queria falar de um assunto com vocês. Como eu falei, eu vou falar do que me dá na telha, tá? Então, assim, já falei que eu sou cristã a vida inteira, né? Então, assim, tem coisas que eu aprendi muito bem aprendido desde cedo. Tem coisas que não. Tem coisas que eu bati a cabeça na parede bastante. Apesar de saber, a gente ainda assim erra, né? Na verdade, a gente erra em quase tudo, mesmo sabendo depois, né? Enfim, eu vou falar deste tema porque na verdade tá tudo conectado. Mas eu ouvi algumas conversas, algumas coisas e algumas pessoas, né? Enfim, os assuntos aparecem quando as pessoas conversam sobre eles, né? E eu vim aqui falar um pouquinho sobre isso e mostrar para vocês, não mostrar, né, porque eu não sou autoridade de nada, mas fazer nós pensarmos juntos sobre isso e como isso tem um ponto que talvez algumas pessoas não percebam e posso estar equivocado também, então vamos lá, conversar juntos sobre isso. Sobre isso o quê? Trabalho. Mas não o trabalho como eu não vou te ensinar a trabalhar, não vou te ensinar a ganhar dinheiro, não vou fazer nada disso. Não sou tão boa nessa área para me fazer isso. Mas o que eu queria conversar? Gente, pra quem não sabe e não entendeu, isso aqui é um marca-texto, tá? É meu novo microfone. Eu tava usando Isso aqui? Eu tava usando isso aqui, mas ó, o que acontece? Ele dá reflexo na luz, ó. Aí depois, ó. Aí não tava ficando legal. Eu falei, vai deixar, né? Aí eu falei, eu vou pegar esse aqui, que aparentemente não tem tanto reflexo. Enfim, como assim, Ariane, você vai falar sobre trabalho? Eu vou falar sobre comportamento, na verdade, né? Mas é comportamento que fica muito mais evidente no meio sim, sumiu as palavras, no meio, não é comercial, no ambiente de trabalho, mas que esse comportamento ele também pode resvalar para dentro da igreja, porque ele é um comportamento que está meio atrelado, talvez em alguns casos até com o caráter. E caráter, só Deus para mudar, viu? Fala um negócio, só Deus. Acho que nem um indivíduo querendo muito, só Deus. Enfim, como assim? Do que você está falando, Ariane, afinal de contas? Eu estou falando de pessoas que se dizem cristãs, mas tem um péssimo exemplo dentro do ambiente de trabalho. Mas assim, péssimo. E aí eu vou fazer aqui já de cara, vou dividir. Porque é uma divisão muito clara que a gente vê não só na igreja, né? Mas eu acho que a bendita da cultura, posso falar ideologia, partido político? Eu não sei. Eu já nem sei mais que nome que dá para essas coisas, porque cada coisa é um nome diferente, posição política, pensamento, filosofia de vida, não sei o que você quiser dar um nome, mas é uma coisa assim muito interessante que acontece com muitas pessoas. Olha, tá tudo embaixo o chocolate. O chocolate, acho que é o chocolate. Enfim. Patrão metendo pau no funcionário, funcionário metendo pau no patrão. Aí às vezes a gente vai conversar sobre algumas coisas. Porque o patrão, porque os patrão, porque os funcionários, porque os funcionários. A velha máxima, né? Saiba conversar. Isso é. Não tem data para funcionar, tá? Enfim.
que eu percebo? No Brasil, a gente precisa entender e prestar atenção, aí eu mexendo no negócio, e prestar atenção que existe uma agenda política, uma coisa cultural, que não é cultural, eu tô muito assim com essa palavra cultura, eu tô meio cabreira com ela, mas é uma coisa assim que veio sendo desenvolvida no decorrer do tempo, sabe, por aqueles que estavam no poder, para manter algumas pessoas sobre cabresto e tal, e que acaba entrando, a gente sem perceber se posiciona de acordo com certos pensamentos sem perceber, como eu falei, e é muito firme nisso. E aí, em vez de eu às vezes olhar para o meu comportamento, eu aponto o dedo para o outro, mas eu também tô errada, certo? Então, a primeira coisa que eu quero falar, gente, onde tem ser humano tem problema, tá? Onde tem ser humano tem problema, seja dentro da igreja, seja dentro de uma empresa. Então, vamos lá. Se você é CLT e é cristão, meu querido, minha querida, comporte-se como tal. Ah, mas é porque... Comporte-se como tal. Porque antes de seu patrão ser um ogro, antes de ser, não sei, você é cristão, sabe? Ai, quer dizer que eu tenho que aguentar tudo. Não, não tô falando isso também, gente. Pelo amor de Deus. Nós temos a mania de ir para os extremos, sabe? Aí, por exemplo, tá lá o cristão trabalhando de CLT, né? Então, CLT, eu falo CLT porque o povo gosta de usar CLT, tá? Mas isso, na verdade, serve para qualquer um, porque todo mundo tem patrão. Até quem é empreendedor, até quem é empresário. Todo mundo tem patrão. O empresário, o patrão dele é o cliente. Desfaz do cliente, fala mal do cliente, pra você ver se ele não vai embora e você fica sem dinheiro. Então, o que eu tava falando? Então, nós precisamos nos comportar de acordo. Então, você às vezes julga todos os patrões por causa de um. Você coloca todos eles no mesmo lugar. E aí você, cristão, tá lá, tem um patrão ruim, e aí você começa a se comportar como se você não fosse cristão. Sabe? E é honestidade intelectual, honestidade financeira, por exemplo, é uma coisa que eu posso falar. Nunca ninguém, nenhum patrão meu precisou ter dúvidas se eu estaria roubando ou não o dinheiro deles. E olha que eu trabalhei na área financeira, tá? Por quê? Porque o dinheiro não é meu. Simples assim, o dinheiro não é meu. Eu via lá o dinheiro e eu trabalhei em lugares assim que eu via um dinheiro muito maior do que eu tenho. Falei, nossa, mas isso fazia eu querer aquele dinheiro? Não, porque não era meu. Eu tava lá só para contabilizar, para fazer, né, as coisas que eu tinha que fazer. Eu não olhava aquele dinheiro como um dinheiro que pudesse ser meu, entende o que eu quero dizer? Que se eu desse um jeitinho, aquele dinheiro passava a ser meu, eu não olhava daquele jeito. E assim com várias outras coisas. Nós precisamos ter dignidade, precisamos ter o padrão de Cristo para as coisas. Sabe, por exemplo, o patrão ser ruim comigo, não muda o fato de eu ter que fazer meu trabalho certinho. O que eu vou fazer? Se eu estou num ambiente ruim, que o patrão é ruim, o que eu vou fazer? Eu vou tentar achar um outro lugar que vai ser mais adequado, então, que vai ser menos ruim. Se a gente está num casamento que o marido, por exemplo, é violento, você vai ficar naquele casamento? Não vai. É a mesma lógica para todos os ambientes. Se eu estou num ambiente ruim, o que eu tenho que fazer é tentar achar um outro lugar que seja bom. Mas agora venhamos e convenhamos. Se você contribui para que esse ambiente não seja bom, sendo um mau funcionário, seja sendo uma pessoa que não parece em nada Cristo, porque ser cristão é seguir a Cristo, ser parecido com Cristo, por aí. E aí você é uma pessoa que lembra mais o capeta do que Jesus. Você acha que para onde você for, você vai resolver seus problemas? Pode ser o melhor lugar do mundo. Não vai resolver seus problemas. Não vai. Entende? Assim, eu já trabalhei em lugares que eu queria correr dali. Teve um lugar que eu fui mandada embora que eu não coloco nem no meu currículo. Que quando eu fui mandada embora, minha mãe, ai, que pena. Eu falei, mãe, pena não. Eu falei, graças a Deus, eu passava mal todo dia.
Foi meu primeiro emprego. Eu passava mal todo dia, porque o ambiente não era legal, sabe? Então, assim, em compensação, trabalhei em outros lugares que eu poderia ter trabalhado ainda mais tempo, porque eu era um ambiente agradável, era, né, inclusive, trabalhei com algumas pessoas que alguns olhavam de fora, nossa, como é que você dá conta dessa pessoa tão chata? Eu falei, não, de boas, né? Porque a gente tem que ter um comportamento de Cristo, independente do outro. Essa mania de apontar e falar, mas a gente é assim porque o patrão é assim. Não, meu filho, assuma seus BO. Assuma seus BO, porque quando você for empreendedor, seu cliente, se você quiser, né? Porque nem todo mundo quer ser empreendedor, mas se você precisar ou quiser ser empreendedor, se você for uma pessoa mau caráter, se você não trabalhar direito, se você não tiver uma conduta adequada, você não vai funcionar também. Também vai ser ruim. E aí talvez você seja o patrão ruim. Entende? Você agora, eu não sou mais CLT, não preciso mais aguentar patrão ruim, e é isso aí, não sei o que. Aí vai lá, não tem um funcionário que aguenta trabalhar para você. Não tem um cliente que recomenda o teu serviço ou o teu produto. Você entende? Então, assim, quando eu terceirizo o problema, eu falo que o problema é o outro e não eu, nunca vai resolver. E em contrapartida, você, patrão, também, né? Não vai dizer que é cristão e explorar o seu funcionário, né? Vai lá, não, faz aí 100 horas extras, mas eu não vou te pagar, não vou te dar folga, não vou fazer nada. Isso é mais que sua obrigação, quando na verdade não é, né? Sabemos que a lei trabalhista aqui no Brasil, ela beneficia muito mais o funcionário do que o patrão. Eu sei, acho que deu uma mexida, né? Faz tempo que eu não vejo lei trabalhista, mas acho que ainda é assim, a gente tá chovendo. Acho que ainda é assim. Então, assim, o patrão também tem que respeitar os seus funcionários, tem que agir como Cristo, né? Pra você, gente, as pessoas gostam de falar que a Bíblia apoiava a escravidão, né? E eu tava lendo Êxodo não, Levítico, e lá tem as leis, né? E assim, dentro daquela citação, né, tinha a opção de você, tipo, trocando em miúdos, né? Falando do meu jeito aqui, tá? Pode até parecer que eu tô falando abobrinha, mas é porque eu tô tentando falar de um jeito mais simplificado. Você podia se dar no lugar do valor que você devia para aquela pessoa. E aí você se tornava servo, escravo. Escravo, não sei se, você se tornava escravo daquela pessoa. Só que tinha o jubileu. O jubileu. E no jubileu, as pessoas tinham que liberar os seus escravos, né? A pessoa, tipo, tinha um jeito ali de você sair fora daquela situação que você tava, entendeu? Então, assim, você, cristão hoje, não pode querer escravizar o seu funcionário. Não pode maltratar seu funcionário. Não porque ele é um alecrim dourado, mas porque ele é um ser humano como você. E você, como cristão, tem que espelhar Cristo. E se você for uma pessoa que maltrata os seus funcionários, cara, não pode, não pode. No quesito, algumas pessoas usam também para falar mal dos patrão a questão da lei, dos impostos, que os patrão não sei o que, sonegue, tá, 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 tá. Isso aqui, eu nem vou entrar nos pormenores. Eu sempre, como eu estudei direito, eu sempre falei assim, faça tudo o mais correto possível. Porque depois que eu estudei, trabalhei um pouco no ramo jurídico, você vê assim que quando você não faz as coisas de acordo com a lei, a possibilidade da BO é muito maior. Você vai ter problemas fazendo tudo direitinho? Existe uma chance também. Mas se você faz coisa errada, a chance da BO é maior, ela aumenta, entendeu? E aí você vai ter que pagar 2 vezes, vai ter que. Essas coisas assim. E aí, às vezes, o funcionáriozinho fica apontando o dedo pro patrão, mas ele tá lá também, do jeitinho dele, só negando as coisas, dando jeitinho, fazendo coisa errada, sabe? Para infringir a lei, a gente não precisa ser patrão.
Não precisa ser patrão. Então, assim, funcionário não é fiscal. Não, não é isso, assim, né? Mas você não tem a obrigação de dizer se a pessoa está fazendo certo ou errado. Você pode alertar, principalmente se às vezes você trabalha no setor responsável por aquilo. Você vai alertar, você vai fazer, até porque dependendo do que você faz dentro da empresa, você pode responder junto com o seu patrão. Mas aí, diante de Cristo, você vai, no máximo, alertar aquela pessoa: olha, o que você está fazendo, de acordo com Deus, é errado, e não. Você não vai duvidar da salvação dela, da santidade, etc., baseado no que você pensa, em relação a ela pagar ou não pagar aquele determinado imposto, ou aquele, sei lá. Então, tem coisas que são muito delicadas, ainda falando de um país que, como o nosso, tem uma carga tributária gigantesca. Então, tem coisas que elas são mais complicadas do que uma mera conversa e acusação entre funcionário e patrão, sabe? E aí, quando eu falei que resvala para a igreja, porque às vezes a gente vê um comportamento da pessoa no trabalho, quando você vai ver, na igreja ela é igual assim. Aí acho que o problema é caráter, sabe? Então, assim, nós precisamos ser cristãos, termos uma conduta de acordo com o que pregamos. Porque daí eu vou chegar no meu emprego, ninguém vai acreditar que eu sou cristã. Aí eu vou querer pregar para quem? Quem que você acha que vai ouvir você? Entende? Aí você vai fazer as coisas na igreja, aí que é cargo de liderança, porque é chique ser líder, é muito chique ser líder. Mas fazer alguma coisa que é bom, nada. E aí faz o lugar que você tá de líder ali, viver arrastado, não funcionar pra nada, porque você nem se mexe, porque você não tá afim, porque você não tem uma conduta cristã. Que coisa, não? Quantas vezes, às vezes até vai na internet, no Instagram da vida, nas pessoas que falam sobre o Ministério de Louvor, que são umas que eu sigo, e vê lá o quanto tem de liderado reclamando dos seus líderes. Eu estou dando um exemplo, tá? Isso pode acontecer em qualquer ministério, em qualquer setor da igreja. Mas vai dar uma olhada lá, como tem liderado reclamando de líder do louvor, porque o cara é líder, mas não faz um nada, ninguém evolui, tipo, o ministério fica todo travado por causa do líder, tá? Então, assim, existem condutas que elas funcionam tanto no trabalho secular quanto no trabalho dentro da igreja. Então, reveja. Antes de você apontar o dedo para o outro, se ele está fazendo certo ou errado, porque o patrão, porque o funcionário, olhe para você, aquela história, né? Quando você aponta o dedo assim, tem 3 dedos apontando para você, pelo menos, dependendo de como que tá esse, tem 4. Então, antes de você apontar o dedo falando para o outro, assim, e eu? Como que eu estou me comportando? Eu estou sendo cristão? Será que as pessoas que estão vendo eu trabalhar aqui, as pessoas que trabalham comigo, até meu patrão, elas estariam abertas a ouvir o evangelho de mim? Ou se eu começasse a falar de Cristo, elas vão falar assim: você é crente? Oxi, desde quando? Entendeu? E às vezes aquele seu patrão ruim pode muito bem se converter por causa do seu testemunho. Então é isso, uma digressão, um pensamento, né? Porque eu acho assim que tem coisas que nós paramos de conversar dentro das igrejas. Nós paramos de falar no meio cristão. Igual tem alguns assuntos que o povo, imagina essa conversa. Gente, tem gente se convertendo o tempo todo. Tem gente novo convertido o tempo todo. Então, tem vários assuntos que precisam estar o tempo todo sendo conversados. Porque o tempo todo tem gente nova para aprender. Entendeu? E esse eu acho que é um deles. A conduta do cristão fora da igreja, fora de casa. Qual que é a sua conduta? Qual tem sido o seu comportamento fora? A gente erra, a gente vacila, mas você tem se esforçado para ser o mais semelhante a Cristo possível? Ou não, só tá acusando o outro? E aí? Tchau!